Meu nome é Ana Paula e eu mudei a minha vida profissional quando eu percebi que eu não estava vivendo a totalidade da minha essência. Quando eu percebi que a minha missão de vida, vamos dizer assim, era muito mais do que estar sentado num banco de escritório. Olhar para dentro nunca é uma tarefa fácil. Em meio a uma vida agitada, cheia de responsabilidades, algo fica para trás, sempre. E esse algo, às vezes, é uma parte importante de nós mesmos, a nossa essência, a nossa verdade individual. Quando descobrimos um caminho de conexão com aquilo que realmente importa, podemos compartilhar essa jornada. É isso que a Ana tem feito em sua nova trajetória. Hoje vamos contar a história dela. Durante 15 anos eu fui bancária, então eu trabalhava num grande banco brasileiro e eu tive várias funções durante esses 15 anos. A minha principal função sempre foi, quando eu estive na agência, era gerenciar a conta, era cuidar de conta, era cuidar. Eu digo que não é só conta, sabe? É cuidar de pessoas também. Só que você cuida de pessoas diferente da forma como hoje eu cuido. A principal mudança mesmo, que me fez refletir muito quanto à vida que eu estava levando, foi o período de 8 anos que eu passei na área de planejamento. Que eu tinha hora para entrar, mas eu não tinha hora para sair. A carga de trabalho foi muito grande, era muito grande. Você tem que entregar, não tem jeito, você tem que entregar um trabalho, você tem que entregar uma apresentação. Eu me reportava muito à nossa diretoria, eu fazia parte da diretoria de qualidade do atendimento. A gente atendia muitas reclamações. Foi um período em que a minha área, nessa época, na verdade, ela estava sendo criada. Então, eu não tinha uma rotina, muitas vezes, eu precisava criar essa rotina, eu precisava criar a forma de mostrar essas tarefas. E aí, aquela coisa, né? Assim, a vida pessoal não existia. Sexta-feira a gente sempre foi um dia que a gente gostou de sair na minha casa. Desde quando o Gu nasceu, há 21 anos, a gente sempre gostou de sair de sexta. E chegou um período em que meu filho e meu marido esperando, eu ligava e falava, olha, vão vocês, porque eu tô aqui ainda. Eu trabalhava no Jabaquara, moro na Zona Leste, 2 horas para chegar em casa. Então, foi um período muito difícil mesmo, muito. A minha rotina estava ligada a atender sempre o outro, a atender as expectativas do chefe, a lidar com o lado egóico da equipe, porque você, na verdade, na agência, muitas vezes é um número. Você apresenta vendas e vai embora. Na parte de planejamento, não. Você tem que mostrar que você é melhor que alguém para ser promovido. Então, foi um período bastante desgastante. Eu percebi que eu precisava, que eu queria mudar a minha rotina, que eu queria mudar a minha profissão, quando em 2009 eu assumi uma função nova, que, para vocês terem uma ideia, era um cargo, talvez 1 ou 2 cargos acima do que eu estava executando. A responsabilidade triplicou e, assim, dentro de tudo isso, eu tive uma crise de estresse. E aí, nessa crise de estresse, eu não dormia, eu conseguia trabalhar só a hora que todo mundo ia embora por conta do barulho. Então, eu tinha muito barulho mental, né? Então, por conta disso, eu não conseguia realizar minhas tarefas. Eu acabava ficando até mais tarde, porque eu não conseguia realizar em tempo em que as pessoas estavam ali. Eu comandava uma equipe e eu tinha que estar muito próxima dessa equipe, e qualquer interrupção, para mim, era uma grande interrupção. E aí um dia eu levantei toda travada, com o corpo, a cabeça, o pescoço, e eu fui num local de massagem que tinha dentro do banco.
E a moça fez assim para mim: moça, senta ali num cantinho e reza. Eu falei: minha nossa, né? O que eu tô fazendo com a minha vida? Será que tá valendo a pena, né? E nesse período, o meu filho me chamou e me ofereceu colo. E aí você vê que não, tá errado. Não tá certo, né? Tem alguma coisa. Então, foi o grande ponto de virada. Foi nesse período. Nesse período, eu já tinha tido uma convulsão por estresse, né? Eu já tinha tido uma convulsão por estresse. Mas passou, você acha que você que tem que aprender a levar a vida diferente e tal. Mas o meu ponto de virada foi a hora que a moça falou para mim: senta num cantinho e reza. Eu vi que tinha alguma coisa errada, porque ninguém pode ir trabalhar toda pesada e ter que ir para um cantinho rezar, né? Tem um ponto aí que não tá legal. Esse período mais drástico do estresse dela, essa crise em 2009, quando eu fui buscar ela no banco, eu fui de metrô pegar ela, porque ela trabalhava de carro, e aí eu busquei na volta, no caminho, na metade do caminho, ela começou a se debater e virar o olho, quase ficou, não chegou a ficar branco, mas ela virou os olhos, começou a se debater, fazer uns sons, uns grunhidos, e começou a não espuma, mas a babar, literalmente foi isso, a cena foi essa, aí do meu lado, e eu dirigindo, não sabia o que fazer, comecei a entrar em pânico, parei o carro no farol, pedi ajuda para um outro carro, eles foram super solícitos, eu, assim, a gente estava na Moca, e aí eu falei: me ajuda que minha esposa está tendo um derrame, uma convulsão, alguma coisa, e aí parou várias pessoas, e um motoboy falou: tem um hospital aqui perto, vem atrás de mim. E nós fomos, nem sei como eu cheguei no hospital e descemos, ela já tinha aberto os olhos, já estava consciente, vamos dizer assim, mas consciente não, só estava com os olhos abertos. E já foi direto para a sala, para UTI, para atendimento, sei lá onde que ela foi, e assim, eu não sabia o que fazer, eu liguei para a irmã dela, expliquei para a irmã dela, e aí o médico veio e falou assim para mim: olha, a primeira informação que eu tive foi assim: os sinais vitais dela estão em ordem. Eu falei assim, pensei, como assim os sinais estão em ordem? E o resto? Eu ficava muito em cima do muro porque, assim, quem é bancário sabe o quanto os benefícios nos prende, né? E aí você sempre fica preso àquela questão financeira. Nós, em casa, nós tínhamos passado por momentos um pouco mais difíceis financeiramente, por desemprego e tal. Então, não era uma coisa que dava para eu abrir mão do emprego, do salário em si. E aí eu fui numa ação trabalhista, eu fui ser testemunha do banco e encontrei ex-funcionárias que diziam que nunca iam sair do banco. Uma delas virou para mim e falou: Ana, depois que eu saí, ela foi demitida, né, sem esperar, e ela falou: olha, eu descobri que existe vida fora do banco. Quando eu tive a crise de estresse, foi quando eu já comecei a colocar em prática algo que eu gostava, que tinha a ver com as terapias, que tem a ver com o que eu faço hoje. Eu já vinha estudando coisas que eu gostava, já tinha estudado programação neurolinguística, toda essa parte de terapia que me dava suporte para trabalhar em alguma outra coisa, né? É que eu nunca tinha pensado naquilo como uma profissão. E eu cheguei a colocar para o meu chefe direto. Eu falei: olha, eu quero sair. E ele falou: você tá louca? Eu fui uma pessoa que sempre apresentei muito resultado. Mesmo dentro do estresse, eu sempre apresentei muito resultado. E eu tinha uma coisa de bom que depois nem foi tão bom assim, mas as pessoas gostavam muito de mim, né? E aí ele falou: olha, Ana, eu não posso te demitir. Eu vou justificar o quê? Gente, empresa é isso, tem um orçamento e ele não vai demitir um funcionário que produz, né? E aí eu falei assim: pensei comigo, é só eu tirar o pé. Só que quando eu tirei o pé, isso não faz parte de mim fazer uma coisa meio feita. Assim, uma das minhas características grande é que eu sou extremamente passional e eu sou extremamente intensa.
E aí não dá para não ser intensa. Foi difícil para mim, porque como que eu vou ser uma meia profissional para ser mandada embora? Eu nunca gostei disso. E aí eu sofri. E aí eu sofri porque eu entrei de uma forma nisso que foi sofrido, né? Eu fiquei praticamente desse momento que eu decidi até efetivar 2 anos. 2 anos, passei um ano, eu acabei entrando numa crise de estresse de novo. Queria voltar a trabalhar, fiquei um tempo afastada e quando voltei com estabilidade de um ano. O médico colocou uma CID que tinha estabilidade, o que foi muito bom, porque me ajudou a ter mais inteligência emocional para a hora que eu saí. Porque também se eu tivesse acontecido um ano antes, eu também teria colocado um pouco os pés pelas mãos. E quando eu passei pela crise de estresse, até eu estava em terapia, e na própria terapia eu já me percebia muito forte nessa parte holística. Só que hoje a gente ainda tem um preconceito sobre falar em holístico, né? Muitas pessoas não sabem que holístico quer dizer um todo, né? Então, holístico não quer só dizer místico, né? Um mistério, nada disso. Aliás, também envolve isso. E aí, eu mesma tinha preconceito. Gente, uma gerente de banco, uma pessoa que lida com números, financeiro, racional, teoricamente. Como que eu vou lidar com... O preconceito começava por mim mesmo, mas estava latente a necessidade de buscar algo para essa coisa mais invisível. Quando a gente fala filho, marido, meus pais e as minhas irmãs, uma irmã minha foi assim, acho que primordial, porque ela foi uma pessoa que ela não deixou eu desistir. Não que o Gustavo, meu filho, meu marido, do me deixaram, não. Eles sempre foram assim, ó, vai que a gente tá aqui. Sempre me apoiaram muito, sempre, sempre, sempre eu tive muito apoio. Agora, quando a gente fala um pouco de família e a gente abre um pouco mais o leque, aí é difícil, gente. Aí é difícil porque assim, ó, imagina só você trocar uma gerência, porque eu saí como gerente do banco, né? Então, você imagina você trocar uma mesa de escritório, uma mesa de gerente, por uma cadeira de massagem, né? Então, as pessoas... Meu Deus, eu não me conformo. Eu ouvi, gente, eu não me conformo. Teve muita gente que apoiou, sim, muita gente, mas você vê nos olhos das pessoas, né? Uau, né? Como é isso? Mas assim, eu vou dizer uma coisa, eu não vou mentir, não, que não teve hora que eu pensei em desistir e voltar. Mas quem me apoiou mais mesmo foi a minha família. Quem me deu suporte ali foi a minha base, meu marido, meu filho, meus pais, minhas irmãs. Eu vou ser muito sincero, porque é muito fácil você achar pessoas que falem, não, eu planejei, eu fiz, eu... Não, gente, não tive planejamento nenhum, eu não sabia como começar essa profissão nova, eu não planejei financeiramente, eu sabia que até pelo que o tempo que eu tinha no banco, eu ia receber um bom dinheiro que dava para me manter pela parte que me cabia na parte, né, de divisão aqui financeira de casa, eu conseguiria me manter por muito tempo. Só que, veja, a gente planeja e, assim, a gente tem que contar com os imprevistos. Um pouco antes de eu ser demitida, o Durval também foi demitido. Então, isso era uma coisa que a gente não contava, né? Então, nós tínhamos 2 salários e de 2 salários a gente não tinha nenhum. Não tinha um planejamento certinho, perfeito, nem financeiro e nem de carreira, porque mesmo você saindo do trabalho, mesmo você saindo do corporativo, você tem que entender que você está entrando numa carreira nova. Então, aquela coisa dos 2 anos para a coisa realmente começar a rodar,
você tem que entender que é um processo. Eu, aos 42 anos, tive uma nova profissão, só que assim, coisa que muita gente passa aos 22, 23, eu estava passando de novo aos 42. São os bastidores, que vale muito a pena. Vale muito a pena, né? Mas a gente tem que entender que acontece assim. Eu achei que eu ia sair, acordar no outro dia e que eu ia estar toda feliz em não ter nada para fazer, em ter um tempo para mim. Agora eu ia falar para todo mundo que eu sou terapeuta, que não sei o quê. Gente, é assim, tem hora que eu acho que até hoje eu ainda não me adaptei à nova rotina. Porque imagina, eu acordava às 5:30 da manhã, quando não mais cedo, ia dormir 10:30, 11 horas com atividade, né? Porque você não para uma coisa e outra. E aí, de repente, você se vê dona do seu tempo. Você pode fazer o que você quiser. E aí dá um nó na cabeça. Então, em determinadas horas, eu pirei. Porque eu me cobrava, eu achava que eu tinha que estar fazendo alguma coisa o tempo inteiro. Mas, em contrapartida, eu olho e imagina, eu hoje eu não consigo imaginar voltar para uma vida dessa. Eu costumo brincar com relação ao que era minha rotina antes, né? Onde muitas vezes eu ligava para causar um estresse na pessoa, né? Porque eu tive uma chefe que brincava que o segundo coração da pessoa tá no bolso, né? E a gente sabe que isso é verdade. Então, muitas vezes eu ligava para causar um estresse. Então, você, como gerente de banco, você tem que ligar e falar determinadas coisas que nem sempre é muito bom. E hoje eu trago ao contrário, né? Então, isso é imensuravelmente significativo. Não que o meu outro trabalho não tivesse um significado. E tinha, eu fazia ter, né? Eu cuidava das pessoas. Isso foi uma coisa que muitas vezes me fez suportar, porque eu acho que a minha atividade ali no dia a dia era cuidar das pessoas. E quando eu trouxe isso para as terapias, para que a pessoa saísse de fato diferente, né, dentro do meu consultório, que ela saísse transformada, fosse numa massagem de relaxamento, fosse dentro de uma terapia, fosse agora dentro de um processo de coaching, onde ela sai e fala assim, tem vida depois daqui, eu saio com vida, né? Isso foi uma coisa que eu levei o nome para minha marca, Vida Viva, porque eu vejo que hoje eu proporciono para as pessoas a possibilidade de ter uma vida viva. Hoje, como que é a minha rotina como terapeuta? Tem aquele cliente que ele vem buscar massagem para uma coisa mais estética, tem o que vem relaxar, tem o que vem para tratamento, estou com dor, preciso tirar essa dor. Eu não entrego só uma drenagem linfática, por exemplo, né? Quando a gente está falando da massoterapia. Eu entrego um tratamento para que as coisas delas fluam. Então, é o fluir. Então, eu trabalho o que aquela pessoa está precisando, não só fora, mas o que ela está precisando dentro. Então, quando eu vou me conectar a esse cliente, eu procuro me conectar com o que ele está precisando dentro. E o que acabou fazendo com que hoje eu tenha muito mais clientes ligados à parte de terapia para a vida mesmo. E uma coisa que é importante ressaltar dentro de todo esse processo é que, assim, muita gente acha que como terapeuta, como coaching, como massoterapeuta, você não consegue ganhar a mesma coisa que você ganha financeiramente na vida corporativa. Um dia uma terapeuta falou para mim, mentira, consegue sim, e eu duvidei, mas eu digo para você assim, sim, é possível você trabalhar menos e ganhar a mesma coisa, e até ousaria dizer ganhar mais, né? Com maior qualidade de vida, por N motivos. Hoje, olhando, eu vejo que eu consigo me realizar todos os dias. A cada atendimento, eu tenho uma realização.
Bom, as três coisas mais incríveis que hoje eu vejo no meu trabalho, primeiro, eu evoluir, a minha evolução. Porque, e a evolução, quando a gente fala de evolução, a gente enxerga algo para fora e para cima. Eu te diria que eu passei a ver algo para dentro de mim, né? Não para baixo, mas para dentro de mim. Então eu gosto muito da frase que eu sempre falei, eu não sei se essa frase é de alguém que eu trouxe no inconsciente, mas eu a considero minha, mas é o quanto mais alto você pode ir quando você olha para dentro de si. Então, a primeira coisa é o quanto eu me transformo, é o quanto eu adquiro inteligência emocional. E essa é a top 1, né? A top 1. A segunda coisa é você ver a transformação das pessoas, é ver o quanto você não sou eu que transformo. Veja, é a pessoa que se transforma, porque se ela não tiver afim, nada acontece. É você transformar, é você saber que ela vai sair dali do seu consultório e vai fazer diferente na vida dela, né? As coisas diferentes na vida dela. E a terceira coisa, puxa, gente, é assim, talvez é uma das coisas que mais me emocione, mas eu ser exemplo para o meu filho. É o exemplo de vida para o meu filho, para ele saber o quanto é importante você trabalhar de forma realizada, de forma equilibrada. Então, é saber que ele está olhando para mim e eu estou ensinando ele não com um discurso, mas pelo exemplo que eu estou sendo para ele. Acho que isso também é indescritível. A quem já teve uma carreira, né, para quem está hoje com 45 anos de idade, como eu, para quem tem mais de 45 anos de idade, para quem tem menos de 45 anos, para quem está no começo, acabou de sair da faculdade e de repente descobre que aqueles 4, 5, 6, que seja, anos que você passou, de repente não é exatamente aquilo que você gostaria de fazer pelo resto da sua vida. O que eu posso dizer para essas pessoas é: mude, faça, quebre paradigmas, se planeje, passe por um processo de autoconhecimento, se autoconheça. Talvez você não saiba que isso eu não queria fazer, mas eu não sei exatamente o que eu quero. Mas quando você já sabe o que você não quer, já é um grande começo, né? E as pessoas passam uma vida inteira tentando entender o que elas querem fazer e aí acabam não largando do paninho. Então, larguem do paninho. Se você já sabe o que você não quer fazer, já é um grande começo. E a maior busca que você tem que fazer neste momento em que você se percebe no mundo onde você gostaria de estar de forma diferente é se autoconhecer. Isso é muito importante, muito importante. Tenha coragem de se enfrentar, de se olhar de frente. Eu vou falar uma coisa, eu me reinvento sempre. Hoje é completamente diferente o jeito como ela encara a profissão. Bom, ela sempre foi intensa em tudo, ela é dedicada em tudo, Se ela pega para fazer, pode ter coisa que demora um pouco mais, um pouco menos, mas ela vai desenvolver. E uma coisa que eu sempre falei para ela, eu falo isso para ela sempre, ela não acredita. Eu falo que ela é um ser humano diferenciado, porque ela sempre olha o ser humano primeiro, sempre. Não é porque é minha esposa, mas é porque ela sempre olha primeiro o ser humano. Eu falo para ela, é um ser humano diferenciado por causa disso. Ela nasceu para fazer o que ela faz. E ela não se acomoda nisso. Ela vai sempre procurando evoluir, procurando buscar o que for melhor para quem depende dela. E quem depende dela hoje são os clientes. Então, os chás, os banhos, as essências, essa nova formação que ela acabou de fazer de coach, sempre procurando levar o melhor para a clientela dela. Eu considero a minha história incrível. Eu considero a minha história incrível porque eu vim de uma família que pouco fez mudanças na vida
E nem por isso eu me acomodei e coloquei a culpa nos meus pais, a responsabilidade nos meus pais. Nem por eu ter um filho, uma família onde eu contribuía financeiramente, eu me acomodei com essa desculpa. Então, eu não me acomodei quando eu pensei que, eu acho que eu não sei fazer, eu não consigo fazer. Não, eu me predispus a fazer. E tudo que eu me predisponho a fazer, eu faço. Eu realizo. Eu vou atrás e é assim, olha, eu faço dar certo. Então, por eu ter pela minha intensidade, pela minha positividade, pela minha energia, que nem sempre eu tô todo dia assim, mas é o que eu sinto de dentro de mim na maioria das vezes, eu tenho certeza que a minha história é incrível.